Saudações a todos que assistem. Me chamo João Vitor Ramascais Lopes, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática na Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Tecnológicas. Entre os meses de abril e julho de 2021, fui bolsista do Programa de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o PIC-DTI, no Laboratório de Psicologia de Educação para o Ensino de Ciências, LAPSE, que é coordenado pela professora doutora Tatiana Comioto, que também foi a minha orientadora no projeto Guarda-Chuva, Práticas Educativas em Ciências, Matemática e Tecnologias, Teorias, Estratégias e Recursos Didático-Pedagógicos para a Formação de Professores. Dentro desse projeto foi realizado um mapeamento sistemático. Para justificar a realização deste mapeamento, expõe as ideias sobre estudos sistemáticos que Clock traz de Pertence em outros. O autor ele expõe que os mapeamentos sistemáticos consistem em extrair conclusões para questões de pesquisa a partir de um grande número de trabalhos relacionados a um determinado tema. Em nossa pesquisa, o tema objetivou identificar em trabalhos como teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e artigos revisados por pares, como a robótica está relacionada com a formação inicial dos docentes em matemática. Isso é claro através desse mapeamento. Sobre as principais atividades desenvolvidas enquanto bolsista, além do mapeamento, eu estive envolvido na produção de um artigo que expõe as conclusões acerca desse mesmo mapeamento. Para o mapeamento, seguimos os protocolos estabelecidos por Ana Carolina Tomé Clock, em que seu artigo de 2018 ela auxilia na realização de estudos sistemáticos. Tal protocolo se divide em 3 partes. A primeira parte é o planejamento, em que nessa etapa são definidas as questões de pesquisa, os tipos de trabalhos que vão ser selecionados, o período de publicação e o idioma dos trabalhos. Também quais serão os mecanismos de busca, assim como as strings de busca a serem utilizadas. Também são definidos os critérios de inclusão e de exclusão dos trabalhos. Então, aqui nesta tabela, eu exponho todos estes itens do planejamento. Então, nas questões de pesquisa, foram definidas o seguinte. A questão 1 é de que forma os trabalhos estão relacionados com a utilização da robótica na formação inicial de professores. Questão 2. A robótica é utilizada como um recurso pedagógico ou como uma metodologia de ensino? Questão 3. A robótica ela é abordada de forma técnica ou a partir de demandas do cotidiano? Os mecanismos de busca utilizados foram Cielo, Spell, Web of Science, Portal de Periódico CAPES, Google Acadêmico, Science Direct e Springer Link. As strings de busca utilizadas foram robótica, matemática, formação inicial de professores, graduação, educação e licenciatura. Os critérios de inclusão foram trabalhos de conclusão de curso, ou dissertações, ou teses, ou artigos revisados por pares que estivessem relacionados com a educação matemática e robótica, publicados em língua portuguesa no período entre 2010 e 2020. Os critérios de exclusão no caso, foram desconsiderados aqueles trabalhos que não respeitassem algum dos critérios de inclusão. O período de busca foi entre os dias 18 e 27 de abril de 2021. A segunda parte do protocolo é a condução, em que se realizam as buscas pelos trabalhos. Então, foram utilizadas as strings em cada um dos mecanismos citados, e cada mecanismo retornou uma quantidade de trabalhos. E esses trabalhos foram analisados, levando em consideração os critérios de inclusão e exclusão. A análise foi feita realizando 3 leituras. Na primeira leitura, é analisado o título, o resumo e palavras-chave.
Na segunda leitura é analisada a introdução e na terceira leitura a conclusão. Então, se um trabalho passasse pelas 3 leituras, ele era selecionado. Agora, se um trabalho fosse excluído na primeira leitura, não se fazia as leituras posteriores. Assim como se um trabalho fosse eliminado na segunda leitura, não se fazia a terceira leitura. E então, após essa análise, vem a terceira parte, que é a do relatório dos resultados. Nessa etapa, consiste em analisar o quanto se foi possível achar sobre o assunto da pesquisa, tanto em números de trabalhos encontrados, como no que se é possível concluir desses trabalhos selecionados. Então, temos aqui uma tabela dos trabalhos retornados por cada um dos mecanismos e a quantidade de trabalhos selecionados por cada um deles, assim também como o total de trabalhos retornados por todos os mecanismos e também o total de trabalhos selecionados após essas 3 leituras. Então, destes 27 trabalhos, foi feita... após a seleção destes 27 trabalhos, foi feita então a leitura de forma integral de todos eles. Por quê? Porque a partir da leitura integral pode-se identificar se algum trabalho não satisfaz os critérios de inclusão, o que de fato aconteceu. Então, porque no final foram selecionados apenas 8 destes 27 trabalhos. E destes 8, ainda 2 foram eliminados, pois não se relacionavam com as questões da pesquisa. Estavam relacionados com o tema, mas não com as questões da pesquisa. E desses 6 trabalhos, é importante observar que 2 foram publicados em espanhol, mas para estes abriu uma exceção, pois existia uma tradução disponível em língua portuguesa. Então, os 6 trabalhos eles estão apresentados nessa tabela a seguir, e destes 6 trabalhos, 4 são artigos, 1 é trabalho de conclusão de curso e 1 é uma tese. Foi possível concluir que são muito poucos os trabalhos que relacionam a robótica com a formação inicial de professores de matemática. Essa conclusão ela foi possível apenas em comparar a quantidade total de trabalhos retornados pelos mecanismos com a quantidade de trabalhos aproveitados, porque foram 668 trabalhos retornados pelos mecanismos e desses 668, apenas 8 estavam relacionados com um tema, por exemplo, e ainda 2 foram excluídos, sobrando apenas aqueles 6. Entretanto, dos trabalhos que foram aproveitados, identificou-se uma não obrigatoriedade da robótica no que se diz respeito ao currículo dos cursos. Porque em todos os casos, a robótica ela foi um recurso para aprender programação, ou então ela foi utilizada no estágio para desenvolver práticas pedagógicas, mas não foi utilizada com o objetivo de aprender a própria robótica em si. Contudo, nos relatos destes trabalhos, os licenciandos que aproveitaram dessas oportunidades desenvolveram saberes de caráter crítico e que explora, além dos procedimentos robóticos e programacionais, os conteúdos da própria disciplina, que no caso é a matemática, e isso ainda de uma forma aplicada. A importância da robótica ela fica mais evidente após a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é um documento normativo que serve de referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares. E a mesma dispõe de instruções para o docente elaborar aulas voltadas para o saber tecnológico. Dentro disso, o saber programar.
Ou seja, o futuro professor ele precisará planejar e aplicar atividades que estimulem os alunos ao aprendizado da programação e, claro, melhor se isso fosse feito através da robótica, já que a mesma contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático e utiliza de uma metodologia construtivista, em que o protagonista do aprendizado está voltado no aluno. E o principal objetivo é aprender a aprender. Ou seja, é só mais um motivo para o saber docente sobre robótica. Sobre as atividades desenvolvidas neste período, como bolsista, foi realizado um mapeamento sistemático para a construção de um artigo que objetivou a identificação de como a robótica está relacionada com a formação do docente da área da matemática. De forma breve, conclui-se que é baixo o número de trabalhos que foram publicados dentro desses critérios estabelecidos, ou seja, entre 2010 a 2020, em língua portuguesa, que fossem teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, artigos revisados por pares, que relacionassem a robótica à formação docente. Mas que dentro do que se pôde avaliar, é extremamente necessário que os cursos de licenciatura implementem o quanto antes a robótica em seus currículos para que os avanços tecnológicos não fiquem parados pela falta de profissionais nesta área. Então aqui estão as referências. E meus sinceros agradecimentos ao DESC, ao LAPSE, à professora doutora Tatiana Comioto, ao CNPq, ao FAPESC e a todos que apoiaram o desenvolvimento dessa pesquisa. A todos, um abraço.